Há poucos dias o Fábio lançou aqui no canal, né, um vídeo, um corte de uma live onde eu tava conversando com o chat sobre bullying. É um assunto muito importante e eu acho que vale uma parte 2, né, como lidar com o bullying, para focar em algumas coisas que eu não foquei tanto e responder alguns dos principais comentários que eu vi nesse vídeo. E assim, pelo que eu percebi, a maior parte do feedback era de pessoas falando que a forma que encontraram para resolver o seu problema com o bullying foi realmente a violência. E muitas pessoas realmente vão para essa direção de falar: a única forma de resolver é com violência. O bullying só acaba no momento em que você usa da violência para acabar com ele. E esse é um discurso que já parece meio manjado, meio clichê, só que eu acho ele problemático, não é nem só por ser contra a violência errada. Não é nem esse ponto, porque, como eu até falei naquele vídeo, eu acho que o valentão faz por merecer umas porrada mesmo, sabe? O cara tá lá, perseguindo sistematicamente, tentando transformar a vida de outra pessoa no inferno. Se essa pessoa é revida e dá umas porradas no cara, bem feito. Mas eu acho que o maior problema é que essa é uma resposta meio simplista, que ignora muitas nuances que podem acontecer, né, nesse cenário de bullying. Então eu selecionei alguns comentários para falar sobre eles. Eu não vou falar o nome das pessoas, até porque eu vou discordar da maior parte. Mas, por exemplo, aqui uma das pessoas que comentou no vídeo falou: o bullying só acaba com violência. Sou professor, 12 anos de sala de aula e garanto, o bullyingador não liga para conversa. Ele já sabe que aquilo é errado. A vítima tem que reagir. Isso sempre resolve. Sempre resolve. No dia que o Wagner tiver um filho, ele vai entender que esse caminho que ele está indicando implica em a vítima se responsabilizar pelo bullying. Dica, entre em arte marcial, lá você vai ter mais colegas que te respeitam, vai melhorar sua confiança e sim, vai te ensinar como quebrar um nariz. Eu tinha tudo que o Wagner disse, mas era pequeno numa escola cheia de repetentes pichadores, sofri bullying e só parou no dia que eu e um amigo mandamos um povo pro hospital. Assim, eu fico até meio impressionado com a quantidade de pessoas falando que resolveram seus problemas com bullying na base da porrada. Porque na minha vida, assim, porque eu não sei se isso é um preconceito meu, eu não sei se eu simplesmente só tô muito desconectado da realidade, mas eu não acho que seja tão fácil assim por uma pessoa que sofre bullying meter a porrada nos valentões que estão bullyingando ela, por vários motivos. Primeiro, geralmente a pessoa que sofre bullying, acredito eu, seja justamente porque ela é mais fraca, como ele falou, porque é pequeno, porque parece indefeso, porque a personalidade, às vezes a pessoa nem é tão fraca e tão indefesa, mas a personalidade faz com que ela não consiga revidar, então ela acaba sendo introvertida, ela não tem coragem de confrontar a situação. Fora que, se ela tá sofrendo bullying, provavelmente ela é excluída, né? Então ela dificilmente vai ter mais do que um ou dois amigos, já que é o grupo dos perdedores, né? É o grupo que sofre bullying, enquanto os valentões geralmente andam em bando, né? Dificilmente é um único valentão. Se o cara tá nessa posição de sair praticando bullying com os outros, fazendo essa perseguição, provavelmente é porque essa pessoa tem ali alguma popularidade na escola, algum destaque que blinda ela e que coloca ela nessa posição de conseguir oprimir as outras pessoas da sala. Então, eu não sei, me parece normal que a configuração não seja favorável à pessoa que sofre bullying. Vai ser tipo um moleque, provavelmente mais fraco, mais introvertido, mais covarde, contra um grupo de valentões. Ah, mas tem o líder. Se você bater no líder, que eu tô imaginando todas as configurações que o pessoal começa a pensar, né? Não, mas tem como resolver isso sim. Usa uma arma, sei lá, usa cadeira, né? Você dá um jeito de conseguir. Porque na minha cabeça, eu leio esses comentários e eu penso, a vida real é assim mesmo? É como se fosse um filme do Karate Kid, é tão fácil sair dando porrada em valentão que todo mundo começa a resolver os seus problemas. Eu vi um comentário de uma pessoa que falou que se arrepende de não ter confrontado com violência, né, o valentão, e acabou sofrendo bullying ao longo da vida escolar, como se fosse muito fácil. E as pessoas comentam isso como se fosse fácil. Não, a resolução, a resposta é a violência. Vamos deixar de lado a questão moral de se... Beleza, tá certo você aplicar violência? Porque eu já falei, eu acho que se você conseguir responder o valentão ali, dando umas porradas na cara dele, mostrando que é que manda, beleza, vai lá. Mas eu fiz aquele vídeo e falei as coisas naquele vídeo, considerando principalmente que provavelmente isso é o mais difícil de fazer. Eu não acho que a maioria das pessoas que sofrem bullying consegue responder fisicamente a isso. Até porque o pessoal fala como se, não, porque eu enfrentei o valentão uma vez, eu fui lá, quebrei o nariz dele e aí nunca mais aconteceu. Ele sempre me respeitou. E quase nunca tem alguém que conta a história do valentão que tomou a porrada e no dia seguinte voltou com
5, 6, 7 amigos junto pra descer a porrada no cara de volta. Então assim, realmente a gente vive numa realidade onde 90% das vítimas de bullying tem mais força do que seus valentões, e é só uma questão de querer meter a porrada que eles simplesmente conseguem, e onde 90% dos valentões simplesmente aceitam passivamente uma surra e aceitam ser humilhados pela pessoa que eles estavam praticando bullying até ontem e nunca tentam revidar ou responder, porque eu também imagino esse cenário. Por isso que eu acho que é meio complicado você assumir que a forma é sempre resolver na base da violência. Pô, nunca vai acontecer do cara tentar se vingar, tentar te retalhar. Você foi lá, meteu a porrada nele, ele simplesmente reuniu todas as outras pessoas do grupo dele, que é maior do que a sua, pra te meter a porrada. E começou a piorar o bullying, começou a ser ainda mais violento, a perseguição ficou ainda pior. Eu lendo aqueles comentários todos, eu vou ser bem sincero com vocês, a impressão que eu tenho é que é muita fanfic. Eu realmente acho que as coisas são muito diferentes do que elas realmente são, e é muito mais fácil você revidar violentamente contra um bulinador do que me parecia inicialmente, porque na minha cabeça não é tão fácil assim. Ou só as pessoas que se dão bem, que têm coragem de ir lá nos comentários e contar as suas respostas, ou tem muita fantasia. Às vezes a história ela é tão enredo de Karate Kid que eu fico pensando que a pessoa escreveu o que ela gostaria que tivesse acontecido, mas não o que realmente aconteceu. Eu não tô dizendo que é o caso de todo mundo que comentou, tá? Talvez realmente tenham vários caras lá que conseguiram dar porrada no valentão e se livraram do bullying com isso. Mas na minha cabeça, eu não incentivo, não falo que, tipo, esse é o jeito de resolver, porque eu não acho que é tão simples. Eu acho que isso pode dar ruim em vários níveis. Eu acho que a perseguição pode piorar, acho que a pessoa pode tomar uma surra tremenda. Vamos lá, vamos colocar em imagem, tá? Eu aqui, uma coisa importante você considerar também, tá? Eu não estou falando de um caso específico, certo? Porque eu não sei. Às vezes a pessoa... Porque cada história de bullying realmente pode ter uma situação completamente diferente pra conseguir resolver. Por exemplo, um cara, não, pô, eu sofria bullying porque eu tinha um problema de incontinência urinária e aí eu fazia xixi nas calças, eu não conseguia segurar. E, pô, e todo mundo me chamava de mijão. Porque eu tinha esse problema, mijava nas calças no meio da aula e não adiantava mudar de escola. Porque eu falei, né, por exemplo, um bom motivo é mudar de escola. Aí o cara, não, mas o meu problema, mesmo que eu mude de escola, não vai resolver. Porque eu mijo nas calças, na sala de aula. Em toda escola que eu vou, sempre eu ganho um apelido de mijão. E aí, especificamente nesse caso, você teria que pensar, pô, então você tenta resolver esse problema primeiro. Não sei como é que, né, se tem alguma forma de resolver esse problema. E aí, no momento que você consegue passar por isso, você tenta... Assim, realmente podem ter situações que são muito complicadas de você encontrar uma solução. Porque crianças são cruéis, né? É realmente difícil você criar empatia e conexão suficiente pra você se mijar nas calças toda a aula e isso nunca ser motivo de chacota e de piada e todo mundo lá se compadecer com a sua situação. Então, existem situações e situações. É claro que eu não tenho como criar um conselho, uma receita de bolo que se aplique a todo tipo de caso de bullying, de perseguição que qualquer pessoa possa vir a passar. Então eu tento falar alguma coisa que se aplique talvez à maior parte dos casos possíveis, sem ter que pormenorizar demais. E essa questão da violência, na minha cabeça, tem esse problema. Se eu falo, né, pra uma pessoa, não, o jeito de resolver é através da violência. E se a pessoa que tá vendo o vídeo, vamos colocar imagens, né, como eu tava falando. Vamos supor que a pessoa que tá sofrendo bullying é esse moleque aqui. Eu simplesmente escrevi nerd e peguei essa imagem que apareceu no Google. Esse aqui é o menino que tá sofrendo bullying. E esses aqui são os valentões. E aí eu falo, não, você tem que dar porrada, você tem que revidar fisicamente. Você tem que tentar bater no valentão que tá te oprimindo, você tem que usar a violência. Essa é a forma. Você acreditaria que realmente, colocou esse moleque aqui numa aula de jiu-jitsu, numa aula de karatê, e agora que ele tem um pouco mais de disciplina, ele consegue meter a porrada nesses valentões da escola que repetiram 50 vezes. Você acha que isso é crível? Eu sei que não é uma boa, né? Eu estou criando um cenário obviamente forçado de propósito. Mas vamos supor que a gente tem essa diferença, colocando assim para que a gente visualize as diferentes possibilidades. Você diria que a solução para esse moleque aqui acabar com o bullying, com a perseguição que ele tá sofrendo na escola, desses dois caras aqui, é meter a porrada neles? Ou será que talvez a melhor escolha fosse conversar com os pais e tentar mudar de escola? E aí tem um problema, tá? Conversar com os pais. Esse é um ponto que eu preciso reforçar aqui. Porque comentários que eu vi lá e que nesses aí eu não tenho como não acreditar 100%, foram de pessoas que falaram que conversar com os pais é a pior opção. E eu quero ressaltar e destacar essa parte aqui, até pra falar com os pais. É meio previsível que os pais possam piorar a situação, tá? E se você é pai, eu espero que você leve isso da melhor forma possível. É importante entender. Por que os filhos geralmente podem ter medo de falar sobre essas situações pais? Porque eles acham que o pai vai simplesmente
tentar conversar com os pais do aluno que está praticando bullying, ou vai tentar conversar com a direção e a direção não vai fazer absolutamente nada. E tiveram vários relatos de pessoas que tentaram a solução de conversar com os pais e aconteceu exatamente isso. Os pais foram até a direção chamou a vítima de bullying e o bullyingador numa salinha e falaram para eles simplesmente pedirem desculpas e dar as pazes, e no dia seguinte o bullying piorou. Ou em alguns casos o bullying continuou, só que mais discreto, porque agora a direção sabia, então eles faziam de uma forma um pouco mais escondida. Então assim, essa provavelmente é a pior solução. Muitas escolas estão despreparadas para lidar com a situação do bullying, infelizmente, e a gente já viu tragédias, inclusive recentemente, eu nem quero ficar citando porque é um caso muito pesado, né? Mas a gente viu tragédia de escola que não soube lidar com a situação, às vezes até do hospital que não soube lidar com a situação. Então, assim, é difícil confiar que a diretora vai saber o que fazer para resolver a situação. Parece que os adultos muitas vezes estão totalmente despreparados. Então, se fosse pai, eu acho que talvez a melhor forma de tentar resolver seria tentando conversar de igual para igual com o filho, com a filha que tá passando por isso. E traçar junto com o filho uma estratégia. E aí, óbvio que os pais eles vão ter que ter uma ótima relação com os filhos para ter esse nível de intimidade, de confiança, mas eu acho que isso é realmente importante, tá? Eu imagino que se você sentar com seu filho e conversar de uma maneira assim, ó, sem ser o tipo, eu sou adulto que vai resolver tudo isso porque eu vou conversar com a diretora e isso resolve todos os problemas. Não, senta e conversa de igual para igual, no sentido, o que a gente poderia fazer para resolver isso? De que forma a gente pode lidar? E talvez, nesse ponto, tentar conversar e entender se o filho se sentiria melhor mudando de escola. Porque eu volto a falar, pra mim, essa é a primeira opção que você deveria considerar. Se você tem um filho numa escola que tá sofrendo uma perseguição sistemática dos colegas, o melhor que você pode fazer, eu acho, é tirar ele daquela escola, daquele ambiente hostil. E talvez tentar preparar melhor ele pra uma outra turma pra que isso não aconteça. E aí eu vou repetir o que eu já falei no outro vídeo também. Não necessariamente, né, seja culpa, e não é questão de culpa ou responsabilidade, talvez não tenha sido nada que o seu filho, ou que você, né, se você é vítima de bullying, nada que você tenha feito. Pode ser que você simplesmente deu azar de cair numa turma com um monte de arrombado, uns delinquentes mesmo, que vão pegar no pé de alguém e você foi azarado que eles pegaram no pé. Mas talvez não. E aí vale a pena conversar sobre isso para tentar entender melhor. Mas eu vou deixar isso um pouco de lado por agora, né? Para falar sobre essa questão da conversa. Entender, porque eu não sei, né, se às vezes a mudança de turno pode ser complicada para criança que está passando por aquilo, mas eu imagino que uma criança que está sendo vítima de bullying e que está precisando resolver essa situação e conseguiu chegar para conversar com os pais, eu imagino que é uma situação tão caótica que ela não vai se importar em ir para uma outra escola para fugir daquelas pessoas que estão oprimindo ela. Muito melhor do que continuar num ambiente onde ela é perseguida sistematicamente. Falaram também sobre pessoas que, enfim, que têm deficiências sociais. Eu não sei qual é a melhor palavra para colocar isso, tá? Porque eu sei que, enfim, por exemplo, alguns graus de autismo, tá? E eu não quero falar nada que é ofensivo para as pessoas que têm algum grau de autismo. Mas a questão aqui é pessoas que têm alguma dificuldade em criar laços, porque foi uma coisa que eu reforcei bastante no vídeo anterior. Eu acho que é realmente complicado você entender a melhor maneira de lidar nesse tipo de circunstância. Eu não sei, talvez existam algumas escolas especializadas em lidar com pessoas com algum grau de autismo ou com alguma coisa. Eu não sei se a melhor escolha é... Eu acho que aí a gente começa a entrar em outras camadas de problema que realmente eu não que eu seja o expert em bullying para saber qual é a melhor dica que eu posso dar para alguém. Mas eu acho que pelo menos eu tô tentando observar o panorama de uma maneira menos simplista do que a maioria das pessoas que eu vejo comentando sobre isso. Por isso que eu tô novamente falando sobre... Porque, realmente, é muito... Eu poderia só chegar e falar, só dar uma cadeirada no valentão que tá tudo certo. Mas eu não acho que realmente essa seja a resposta que vai salvar ou que vai ajudar a maior parte das pessoas que lidam com esse tipo de problema. Então eu tô tentando encontrar soluções um pouco mais palpáveis pra mais gente. Ou pelo menos pra pessoas que não conseguem lidar dessa forma. Porque, como eu falei, tem pessoas que, mesmo que façam alguma arte marcial, mesmo que façam musculação, mesmo que elas consigam fisicamente confrontar os seus bullyingadores, elas não conseguem emocionalmente, porque elas não são, por natureza, combativas. Elas têm essa natureza de não se envolver em confronto, de evitar o confronto. Então, pra elas, talvez elas realmente conseguissem dar uma surra no valentão, fisicamente, mas elas não conseguem emocionalmente, porque não é da natureza delas. Então, por mais que você diga pra elas várias e várias vezes que esse é o caminho, talvez elas nunca consigam aplicar. E aí? Elas vão simplesmente ficar à mercê de, em algum momento, ter a coragem necessária pra dar um soco na cara do valentão e até lá elas vão continuar sofrendo essa perseguição? Ou a gente pode tentar encontrar outras alternativas que não sejam só dar uma cadeirada no valentão,
pra talvez resolver os problemas de pessoas que vão por outros caminhos. Foram menos comentários, mas eu vi pessoas falando que realmente conseguiram contornar a situação do bullying de outras maneiras. Algumas falaram que até foi de uma maneira parecida com o que eu descrevi. Mudou de escola, tentou agir de uma maneira diferente, entendeu que era pior pegar pilha e começou a levar as coisas mais na brincadeira. Uma outra coisa que eu vi muitos comentários falando sobre responder, saber se impor. E assim, sim, com certeza, se você sabe se impor, a chance de você sofrer bullying é bem menor. Mas eu sempre acho que as pessoas que comentam esse tipo de coisa desconsideram que pessoas têm personalidades diferentes. Então, não é assim, não é só você falar pra uma pessoa. Não, pra você não sofrer bullying é só você se impor. E se a pessoa não consegue? Então, talvez existam outros caminhos. Porque o que eu fiz naquele vídeo foi oferecer mecanismos para que a pessoa talvez consiga se impor de alguma maneira. Ou melhorar suas relações para que isso não se volte contra ela na escola. Eu vi algumas pessoas debochando, tipo, a solução do Wagner para acabar com o bullying, teatro. Cara, não é o teatro que é a solução. O teatro é um mecanismo para você tentar melhorar as suas skills sociais para que dessa maneira talvez você tenha menos pessoas pegando no seu pé. E foi um exemplo, mas tem vários outros. Artes marciais podem te ajudar com isso. A academia pode te ajudar a ter mais confiança. Eu acho que o teatro só é uma forma que melhora mais ativamente, te coloca num choque ali de interação social que vai te forçar mais a evoluir, né, nessa questão de interações humanas, realmente. Academia, artes marciais, elas podem te ajudar de outras maneiras. Esporte, qualquer tipo de esporte pode te ajudar, porque você vai ter a sua turma do esporte, você vai melhorar o seu porte físico, isso pode te dar mais confiança, e são formas válidas de tentar lidar com a situação. São vários mecanismos que você tem. Eu acho que atividades extracurriculares que ajudem a ter outros grupos de convívio, onde você melhora a sua interação social, tudo isso vai te ajudar a crescer pessoalmente. Acho que esse é o ponto, sabe? Eu vou ler mais alguns comentários pra ir respondendo diretamente eles, não ficar só tentando lembrar o que o pessoal disse. Deixa eu ver, teve essa pessoa que falou: meu filho sofre bullying na escola. Tanto a professora como eu pessoalmente já tentei falar com os pais do marginalzinho e nada adiantou. Meu filho já treinou jiu-jitsu e treina hoje boxe e taekwondo, mas ele só tem 7 anos e é muito inocente pra usar isso numa briga. Pois é, vocês conseguem pensar que, sabe, não é tão simples? Ah, vai lá, faz uma arte marcial e você vai conseguir dar porrada no valentão se precisar. Ou isso magicamente vai resolver os seus problemas. Não é assim, mano. Um moleque de 7 anos que pratica alguma arte marcial não necessariamente vai ter capacidade de confrontar o bullying só com isso. Então não é tão simples. Apesar de eu mesmo já ter dito a ele que ele pode sim bater em quem bate nele, não importa o que a escola diga, bullying não é fácil de resolver. Queria que existisse uma receita de bolo pra isso, mas não acredito que exista. De fato, assim, eu volto a repetir. O que eu diria diretamente pra esse pai que falou sobre isso é: tenta conversar com seu filho. 7 anos, óbvio, é uma idade mais difícil, talvez, de você conseguir se conectar tão profundamente ao ponto de criar uma estratégia junto com ele. Mas pergunta se ele prefere mudar de escola, se ele prefere ir pra outro lugar. Eu sei que às vezes talvez não seja tão simples, se bem que eu não sei qual poderia ser tão... qual seria a grande complicação em tentar mudar o filho de escola. Algo que fosse pior do que o fato dele estar sofrendo bullying na escola que ele está matriculado no momento, né? Ah, fica muito longe, é muito fora de mão. Cara, eu acho que se o seu filho tá passando por uma situação de perseguição dentro da escola, nada vai ser um contratempo pior do que isso. Contratempo é uma palavra muito leve, é um percalço menor do que isso. Pô, se ele tem que pegar 2 ônibus pra ir pra outra escola, mas naquela escola ele não sofre perseguição, ele não sofre bullying, eu acho que isso é melhor do que a escola que fica do outro lado da rua, mas que o pessoal daquela escola odeia e persegue ele, né? Então, eu não sei, mas eu iria pra esse caminho, tentar conversar, tentar realmente criar uma estratégia, entender o que pode estar atraindo esse tipo de coisa. E aí eu vou reforçar, né, um ponto que eu queria trazer. São muitas coisas que eu pensei lendo nos comentários, então por isso que talvez o vídeo seja um pouco confuso. Eu espero estar conseguindo organizar as ideias bem o suficiente para que vocês entendam. Mas algumas pessoas falaram, né, voltando para aquele discurso, você tem que se impor. Ah, se o cara te zoa, você tem que zoar de volta. E sim, essa é uma boa forma de brincar de volta, levar as coisas de uma forma mais leve, mas não necessariamente esse é o jeito mais fácil de você evitar que as pessoas te vejam como um alvo. Por quê? Digamos que você já é visto como um alvo por um grupo de pessoas ali, né? O grupo dos valentões que tá te perseguindo. Aí, o cara vai lá, faz uma piadoca com você, não sei, qualquer piadinha idiota, eu não vou ficar pensando em exemplos aqui. Uma piadinha idiota de 5ª série, e aí você responde falando, mas eu comi a sua mãe, sabe? Você respondeu melhor do que ele. Nossa, você saiu por cima ali. Pode ser que os caras pensem, esse moleque é bom, hein? Vamos chamar ele pro grupo. Ou pode ser que eles pensem, como que esse filho da mãe ousa? Olha a ousadia desse arrombado. Ah, é assim então? Agora é que eu vou destruir esse moleque. Novamente, vamos pensar na situação. Você tem a pessoa que tá sofrendo bullying, você tem o grupo dos opressores. O que é mais plausível? Que esse moleque que cresceu ali, naquela hora, tentou se impor, eu vou mostrar quem é que manda. Será que ele vai ter mais condição
de se impor dessa maneira do que o cara que tá ali no grupo dos valentões, que tem provavelmente um apoio e um respaldo de outras pessoas ali pra conseguir fazer essa opressão, e que naquela hora, depois de uma resposta, depois de um soco, depois de uma violência, de qualquer tipo que seja, pra que a pessoa consiga se impor, ele simplesmente, você tá ferrado, moleque. Você não vai ter mais um dia de paz nessa escola. Eu vou fazer a sua vida ser um inferno até o último dia que você ficar aqui. Você não passa na minha frente, que você vai ver só o que vai te acontecer. Será que quem vai ficar com o brioco na mão vai ficar mais tenso com a situação? O valentão ou a vítima de bullying, né? A pessoa que tá sendo perseguida. Quem que provavelmente tem mais condição de se impor física e emocionalmente? Porque quando a gente tem uma situação de bullying, a gente meio que já delimitou a configuração ali, né? De como essa interação funciona. Ah, mas tem casos que não é assim. Tudo bem. Eu tô tentando falar da maior parte dos casos. Inclusive dos casos que são mais difíceis de resolver. Porque se o valentão é mais covarde, mais fraco e mais emocionalmente instável, sei lá, mais emocionalmente afetável do que a vítima de bullying, então, ok, esse cara tá numa situação fácil de resolver. É só ele colocar em prática a sua força física, o seu mental inabalável e pronto, ele vai conseguir naturalmente lidar com aquela situação. Mas eu tô assumindo que os casos mais difíceis, provavelmente os mais recorrentes, são justamente os casos em que o valentão é mais corajoso, é emocionalmente mais preparado pra lidar com a pressão, que ele é o valentão, então ele já está acostumado a lidar com a briga, com o confronto, porque ele busca aquilo. A vítima de bullying não, ela não busca aquilo. Então provavelmente ela tem menos experiência e menos disposição pra lidar com o conflito. Às vezes o que acontece é que uma pessoa ela acaba sendo tão pressionada, tantas vezes, que ela explode. Então mesmo que ela tenha uma natureza mais passiva, ela foi tão pressionada, é uma panela de pressão que uma hora ela explodiu. Isso acontece. Mas não necessariamente isso vai resolver os problemas, pode acabar piorando. Então por isso que eu acho que existem outros caminhos que são mais lógicos até, mais racionais pra você lidar com essa situação. Então, dito isso, né, eu acho que mais esperto do que você ter a melhor respostinha, o cara sacaneou, você conseguiu sacanear mais ainda, você tem que saber rir de si mesmo. Eu acho que isso é mais importante. É uma skill importantíssima pra se dominar. Porque é muito difícil você ter problema com uma pessoa que sabe rir de si mesma. É bem mais difícil. É óbvio. Quando você faz uma piada com alguém, zoa alguém, e a pessoa simplesmente... Inclusive, esse é um bom mecanismo de defesa. Sobre qualquer coisa. Por exemplo, tá? Eu fui criado como testemunha de Jeová. Eu já sabia que testemunha de Jeová praticamente só é comentado em qualquer roda, de qualquer lugar pra ser zoado. Então, o meu mecanismo de defesa pra falar sobre isso, quando era mais jovem e tal, era já me apresentar com uma piada. Tipo, eu sou testemunha de Jeová, sabe aqueles chats que te acordam no domingo de manhã? Pois é, eu sou um deles. Porque aí você já meio que desarma a pessoa. Ela não tem mais motivo pra te sacanear quando você mesmo já se sacaneou. Quando você já reconheceu isso, que seria um motivo de piada. Então quando você sabe rir de si mesmo, quando você sabe zoar com seja lá o que for que pode ser usado contra você, você desarma a outra pessoa. E ela percebe que não tem nem graça. Tipo, pô, eu vou sacanear esse cara porque a religião dele acorda os outros no domingo de manhã, sendo que ele mesmo já fez essa piada. Quando a pessoa pega a pilha, quando ela começa a ficar irritada, quando ela começa a tentar se defender demais, isso piora. Uma das situações que eu vi acontecendo assim numa escola era justamente de um moleque da escola que ganhou o apelido de Galeto, que aqui no Rio Grande do Sul é coxinha de galinha, porque toda vez que faziam uma piadinha com ele, uma brincadeirinha, ele ficava tipo todo estourado e aí ele soltava franga. E aí chamaram ele assim justamente por causa disso. Porque ele soltava franga sempre que faziam qualquer tipo de brincadeira. Ele surtava, ficava louco, explodia demais com aquilo. E isso era exatamente o que fazia, né, o que muitas vezes era usado contra ele nesse tipo de situação. E aí o pessoal falando que as coisas que eu disse não funcionam, né, as estratégias não funcionam. Bom, eu vi na prática tudo que eu falei aqui meio que dando resultado, porque eu fiz, como eu era amigo tanto dessa pessoa quanto digamos, os valentões. Não era bem valentão no modo típico, né? Mas eram meio que os populares que faziam as suas zoeirinhas às vezes. Não tinha nada físico, mas tinha essas provocações, esses apelidinhos. Típico de escola. Todo isso. Difícil não ter nada desse tipo, nem nesse nível, assim, em alguma escola, né? E aí, como eu era amigo dos dois grupos, eles simplesmente, por intermédio de mim, acabaram fazendo alguma amizade e a situação melhorou pros dois lados. Porque o lado dos populares, digamos assim, começou a ver que ele também era um cara legal, que ele, sabe, tipo, tinha que interagir e coisas legais ali pra melhorar a convivência. E eles acabaram se dando melhor ao longo do tempo. Conseguiram até fazer alguma amizade. Eu sei que isso não se aplica pra tudo também, tá? Eu preciso enfatizar porque algumas pessoas, tipo, pô, tem valentão, delinquente que não tem diálogo, não tem conversa. E eu não tô falando que você tem que tentar ser amigo do seu bulinador. Eu acho que isso funciona num ambiente neutro.
Por isso que eu falo, muda de escola e se talvez o que causou o bullying seja a forma como você lida com a brincadeira, seja lá o que for, tenta agir de uma maneira diferente, né? Tem aquela parada, insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas esperando ter resultados diferentes. Então, se a forma como você reagia à brincadeira, dando chilique, ou tentando responder, revidar, sendo muito tiltado, sendo muito, às vezes até agressivo, tentando responder, se isso piorou a situação, tenta uma outra abordagem. Tenta ser mais brincalhão e brincar consigo mesmo e ser mais leve. Isso pode melhorar a situação. Então, assim, num ambiente neutro. Agora, às vezes, depois que a situação já está muito caótica, depois que o valentão já te marcou, não tem o que você fazer para realmente melhorar a sua relação com ele. Como alguém falou, não tem como buscar diálogo com esses delinquentes que sabem que estão fazendo uma coisa errada, né? O professor falou no comentário anterior. Eu nem proponho isso. Eu não acho que você tem que tentar conversar com um delinquente para fazer amizade com ele e fazer ele, depois que ele já passou um ano inteiro te perseguindo, você fazer ele te enxergar como ser humano. Eu acho que a chance disso funcionar realmente é pequena. Por isso que eu acho que o melhor seria conversar com os pais, mudar de escola e num ambiente novo, onde essas pessoas já não te perseguem mais, né? Você está numa escola onde você não conhece as outras pessoas, você tente fazer melhor, construir melhor as suas relações. Me parece que, assim, isso é o que vai se aplicar a mais casos. Lembrando que eu não estou falando de um caso específico, estou tentando dar um conselho que possa ser usado mais amplamente. E acho que os pais, novamente, eles têm que se atentar a esses detalhes, tentar entender, tentar conversar, tentar perceber que se eles simplesmente acharem que eles podem resolver tudo só na base da conversa, conversando com o pai do bulinador, conversando diretamente com o bulinador ou conversando com a diretora, eles podem estar equivocados. Talvez isso não vá resolver o problema. Por isso que eu acho que o melhor é conversar com o filho, tentar entender o que aconteceu, por mais difícil que seja, tentar entender como começou, identificar o que pode ter acontecido ali. E isso não tem a ver com culpar a vítima, isso tem a ver com crescimento pessoal, com se preservar. Até tem um comentário que eu selecionei, acho. Eu posso estar me antecipando aqui, mas, enfim. Alguém que falou que, da forma que eu estava dizendo, eu estava culpando a vítima. Mas não é isso. Eu sempre traço o exemplo da pessoa que deixa o carro dela com a chave na ignição e a porta destrancada num bairro super perigoso, justamente porque você não tem culpa se alguém rouba o seu carro, porque roubar é simplesmente errado e ninguém poderia fazer isso, mesmo que você deixe o seu carro destrancado com a chave na ignição. Mas você tenta se preservar, você tenta se proteger, você tenta colocar um alarme no seu carro, você tenta dificultar que as pessoas façam coisas ruins com você, porque você sabe que infelizmente a maldade no mundo existe. E é isso, né? Deixa eu continuar lendo os comentários, enfim. Isso é basicamente sobre autopreservação, sobre tentar encontrar uma forma objetiva de resolver a situação. Porque é isso que eu estou tentando fazer nessa conversa. Eu estou tentando falar algo que talvez realmente possa se aplicar à sua realidade para que objetivamente ela possa ser melhorada. Mais do que só um incentivo moral e falar tipo, acredite em si mesmo, os outros é que tem que mudar, não você. Você é perfeito do jeito que você é e é isso aí, vai ficar tudo bem. Isso pode até ser verdade, mas talvez não te ajude. Eu tive o azar que eu mudei de escola e os babacas do fundão eram conhecidos dos babacas da minha escola anterior. Problemas de ser introvertido otaku, ter voz afeminada mesmo depois da puberdade e evitar conflitos. Eu peguei esse comentário porque isso pode acontecer. Às vezes você muda de escola e por um acaso algum valentão da outra escola já tinha se mudado para essa mesma escola, ou eles conhecem, enfim. Às vezes continua nessa outra escola por algum motivo. Mas também tem um perfil de personalidade que a própria pessoa se descreveu aqui, que você percebe. Não, você acha que é fácil para essa pessoa, que ela mesma entende que é da natureza dela evitar conflitos, que ela é introvertida e que ela tem características que são facilmente zoáveis. Então, tipo, é da natureza dessa pessoa ficar no canto dela e não comprar briga. E aí eu simplesmente chego e falo pra essa pessoa, não, você simplesmente tem que dar porrada nos caras que estão te zoando. E ela vai perceber, tipo, é isso, é só isso que falta. Então amanhã na escola eu vou levar um martelo e eu vou bater no valentão com isso e vai resolver meu problema. É só falar e essa pessoa vai conseguir fazer? Não é assim. E novamente, a situação pode piorar. Então, assim como falar com a diretora, às vezes, vamos lá, você falou com seu pai falou com a diretora era a melhor do mundo, falou com o moleque da escola e falou pra ele, ou você para ou você vai ser expulso. E resolveu o problema? Pode ser que piore. Então, existem muitas camadas. Às vezes, falar com seu pai e ele ter a atitude mais inconsequente possível pode resolver o seu problema. Às vezes resolve. Pode acontecer de resolver, realmente. Mas em muitos cenários não vai resolver. Porque o valentão não vai se intimidar com isso. A mesma coisa serve para violência. Ou para tentar se impor de alguma forma. Por isso que eu ainda acredito que o caminho do aprimoramento pessoal, da evolução social e da criação de conexões com seus colegas, ele tende a ser
mais fácil de se aplicar, mesmo para uma pessoa que é mais introvertida, para uma pessoa que evita conflitos, como esse cara que deixou esse comentário. E acredito que ele também pode surtir efeitos em uma variedade maior de casos. Aqui, uma pessoa que deixou um comentário, e assim, é uma pessoa que eu já vi comentando em vários vídeos. Ela até fala, primeira vez que discordo do Wagner. Primeiro, tem que pedir ajuda pros pais mesmo. Dependendo do bullying, aciona a polícia, a justiça e até troca de escola. E na sequência ela fala, mas mudar de comportamento, não. Porque as pessoas têm o direito de viver em paz sendo como elas são. Quem tem que mudar são os agressores. Eu entendo o que ela tá falando nesse comentário, e assim, eu acho que essa é uma resposta bonita, porém utópica. Porque isso é a mesma coisa que você falar. Você não tem que colocar cadeado na sua casa, no portão da sua casa, sabe? Fechadura. Você não tem que colocar cerca de arame farpado e alarme e câmera de segurança. Porque é errado roubar. Então, assim, não é você que tem que ficar tentando se proteger dos bandidos. Os bandidos é que tem que parar de ser bandidos. Você não usaria esse argumento pra falar sobre esse tipo de situação, né? Então, por que acreditar que ele se aplica a essa dinâmica de bullying e de bulinados e bulinadores? Você sempre tem que se proteger. Você não tem como esperar que a maldade do mundo se adeque à sua bondade, porque o mundo não é assim, infelizmente. Isso é uma utopia. Então, quando eu falo que você tem que tentar encontrar motivos que podem te colocar nessa situação e tentar se aprimorar pra não passar por eles, é a mesma coisa que falar, coloca uma grade na frente de casa, arame farpado, alarme por tudo que é lugar, enfim, pra se manter mais seguro. Você mora num bairro perigoso. Você sabe que no seu bairro todas as casas são assaltadas o tempo inteiro. E por algum motivo você não tem condição de mudar daquele bairro por enquanto, você tem que morar ali. Você vai simplesmente pensar, não, eu tenho que viver do jeito que eu quero, e eu quero deixar minha porta de casa aberta e tudo aberto, porque é a minha casa e eu tenho o direito de viver assim, é o jeito que eu quero viver, e quem tá errado, quem tem que mudar são os bandidos. Eles é que tem que parar de roubar. Não é assim que funciona o mundo. Então você tem sim que tomar atitudes pra tentar resolver os seus problemas e reconhecer que por mais que você esteja vivendo do jeito certo, que você não tá roubando ninguém, você tá só vivendo tranquilamente, corretamente na sua casa. Você talvez tenha que mudar algumas coisas que te desagradam. Pô, mas eu não queria ter um muro, porque um muro atrapalha a minha visão. Mas às vezes, pra sua realidade, você precisa fazer aquilo. Porque se você não fizer, os caras vão te roubar. E por mais que os errados sejam eles, isso vai acontecer, porque tem pessoas ruins que fazem coisas ruins no mundo. Então é um discurso bonito, mas é um discurso sonhador, é um discurso tópico, é um discurso que na prática não vai resolver o problema. A pessoa tem o direito de ser introvertida, de ser antissocial, de ser tímida, de evitar conflito, de, sei lá, ter qualquer característica que faça com que ela seja meio zoada, assim. Sim, ela tem esse direito. Mas se isso tá fazendo com que ela seja uma vítima sistemática de bullying em todas as escolas em que ela se matricula, será que, mesmo essa sendo a natureza dela, é ruim você falar que ela poderia tentar se aprimorar um pouco pra evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo, pra melhorar a qualidade de vida dela? É simplesmente, é quase uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Tanto quanto você colocar um muro na sua casa pra não entrar nenhum sequestrador, você tenta mudar coisas em você que vão te aprimorar. E assim, tudo bem você querer ser introspectivo e não ter nenhum amigo, mas desenvolver skills sociais e saber lidar melhor com as pessoas ao seu redor não vai te fazer mal também. E não é como tipo, nossa, eu tive que mudar a minha natureza. Eu acho difícil que essa pessoa se arrependa. Imagina um cara extrovertido, aliás, introvertido. Um cara introvertido e tímido que não consegue fazer nenhum tipo de amigo, porque ele não quer, ele não tem interesse em muitas amizades. Mas aí, isso tá afetando ele e ele decide, quer saber, eu vou tentar melhorar as minhas skills sociais pra conseguir me relacionar melhor com as outras pessoas, porque, sabe, esse meu jeito tá me atrapalhando em algumas coisas. Aí ele faz isso, ele consegue e ele começa a ter vários e vários amigos. E começa a namorar e tal. Você acha que tem alguma chance desse cara se arrepender? Dele pensar, tipo, agora eu sou um cara que tem 50 amigos, que tem uma namorada incrível, um cara super popular, um cara que todo mundo gosta, que todo mundo quer ter perto, quer ter companhia, mas não era isso que eu queria. O que eu queria era ser excluído, e não excluído, eu queria ser isolado na minha, quieto, antissocial, no meu canto, sozinho no meu quarto. Isso era o que eu queria. Mas agora todo mundo me ama, todo mundo me adora. Eu não queria isso pra mim, mas eu tive que viver essa vida. Eu não consigo imaginar um cenário onde isso acontece. Eu até acho que a pessoa pode ficar cansada, socialmente cansada. As baterias dela sociais esvaziam muito rápido e ela, sabe, não faz muita questão de interação. Naturalmente ela vai voltar pra esse status de ficar mais tranquila na dela com poucas pessoas ao seu redor. Mas pra que ela consiga passar mais facilmente pela escola, pela faculdade, eu acho que isso já vai valer.
Porque eu acho que ainda assim é melhor você ter alguns colegas que não são seus super amigos, porque na verdade você quer ficar só no seu canto sozinho e tal. Mas você tem essas pessoas que pelo menos não te odeiam, não te perseguem. E elas até gostam de você. Você passa pela sua vida escolar com pessoas que gostam de você ao seu redor. Mesmo que você quisesse ficar mais no seu canto, eu acho que isso ainda é melhor do que você ficar no seu canto, porém com todo mundo te perseguindo, te zoando, te bulinando durante anos e anos da sua vida. Eu sei que, idealmente, a pessoa que simplesmente é tímida, introvertida, tá lá no seu canto, deveria ter o direito de ficar lá sem ser atormentada pelas pessoas ao redor dela. Mas a gente tá lembrando que também estamos falando de crianças aqui, e que crianças podem ser super cruéis em várias circunstâncias. Pô, as crianças muitas vezes são cruéis mesmo. Elas são, assim, o que há de mais animalesco no ser humano. Elas são muito menos civilizadas e têm muito mais essas noções de empatia do que os adultos costumam ter. Então, é uma criança num ambiente hostil. E por mais que ela não devesse ser perseguida pela forma como ela é, isso pode acontecer porque o mundo é desagradável e pessoas são animalescas em alguma medida, e esses animais que de alguma forma se saciam com o sofrimento dos outros podem acabar vendo naquela pessoa um alvo e se aproveitando daquilo. E assim, eu acho que essa pessoa precisa de alguma forma ser protegida disso. Mesmo que a forma seja tentando mudar algumas coisas do seu comportamento para pelo menos passar por isso sem sofrer tanto. Aí tem um comentário que falou aqui, ó. Eu não falava com ninguém, era excluído, né? Tipo, era isolado. Troquei de escola, fiz teatro, comecei até a namorar. Essa pessoa basicamente falou que ela fez o que eu recomendei no vídeo e que as coisas deram certo pra ela. De uma forma positiva. As coisas melhoraram. Então, assim, talvez o que eu tenha falado não seja uma coisa tão nossa. Que viagem, que bobagem que ele falou. Talvez isso realmente ajude a pessoa. Eu não tenho certeza de quanto as pessoas tímidas podem gostar do fato de serem tímidas. Porque provavelmente ser tímido vai te colocar em... E assim, eu falo isso como alguém que já teve algum nível de timidez, como eu falei no outro vídeo. Então eu já tive vergonha de apresentar trabalhos na escola, na frente da turma. E, sinceramente, nunca foi uma sensação que eu gostava. Não era uma sensação que me dava prazer. Ficar nervoso, ansioso, putz, quando é a minha vez, caramba, né? Como é que eu vou me sair e tal. Eu prefiro hoje que eu consigo lidar de uma forma muito mais natural com isso. Eu sei que eu não posso falar por todo mundo. Mas eu não consigo entender muito bem o que no sentimento de nervosismo, de ansiedade, de pressão social pode ser satisfatório na vida de alguém que essa pessoa vai pensar, eu não quero me livrar disso. Eu não quero tentar melhorar. Eu não quero que essas coisas sejam mais fáceis pra mim. Eu quero que seja exatamente assim. Eu quero que toda vez que eu tiver que apresentar um trabalho em público, eu passe por estresse, ansiedade e sofrimento. Eu prefiro isso do que conseguir lidar de uma forma mais leve, mais tranquila, do que conseguir ser engraçado na frente das pessoas e divertido e tal. Então, eu não sei exatamente qual é o bloqueio no sentido de, tipo, não, a pessoa tem que ser como ela é e ninguém tem nada a ver com isso. De pensar que eu sugeri que a pessoa tente melhorar suas skills sociais seja, não sei, controverso, seja meio, tipo, não, você não tem que falar pra pessoa que ela é que tem que tentar melhorar em alguma coisa. Os outros é que estão fazendo coisa errada e eles é que deveriam mudar. Então assim, eu gosto muito da menina que fez esse comentário, mas ela falou, discorda de mim pela primeira vez, e eu também discordo dela. Porque, assim, eu acho que num mundo ideal, no paraíso, a visão dela está correta. O moleque tímido, introvertido, tem o direito de ser do jeito que ele é e ninguém tem nada que fazer, que mexer com ele por causa disso. E quem mexe com ele por causa disso é que tá errado e deveria mudar e se tornar uma pessoa melhor. Eu concordo com ela pra caramba nesse ponto. A questão é, o mundo não é assim e eu tô falando coisa aqui na esperança de que algumas pessoas possam absorver isso de uma maneira positiva e levar isso pra sua vida de maneira que talvez elas consigam sair de uma situação tão horrível quanto é você ser perseguido pelos seus colegas, enfim, ser vítima de bullying, quanto até mesmo a questão de não conseguir fazer amizades com tanta facilidade, de sofrer com a ansiedade, com a pressão, de ter que simplesmente fazer uma apresentação na frente da sala de aula. Tem um outro comentário bem interessante, o cara falou, pô, nunca pensei que eu iria dizer isso, mas o Wagner tá falando muita merda nesse vídeo, né, sobre o bullying. Cara, você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? O Chris tinha um amigo, tentava se enturmar. Ele ia nas aulas e fazia a lição de casa, mas qualquer coisa que ele fazia, ele era bullyingado pelo Caruso ou ele era alvo de racismo disfarçado da professora. E qual era o motivo que ele dava pro Caruso? Ser negro. Como é que se corrige isso? A única forma é enfrentando mesmo um bullyingador, com preparo, é claro. Novamente, eu sei que eu não consigo falar pra todas as situações individualmente. Então, sim, tem coisas que a pessoa não tem como mudar. Ah, o que ele fazia? Ele era negro, então ele estava sendo vítima de racismo. Lógico que não tem como ele resolver isso. Porém, alguém num comentário acabou lembrando que em Todo Mundo Odeia o Chris mesmo, que foi escrito pelo Chris. Então, assim, por mais que a gente possa falar,
Pô, mas o argumento do cara é uma série? É uma série, mas é baseada na vida do Chris Rock mesmo, né? Então, teoricamente é uma série baseada em fatos reais. E o próprio Chris Rock, em um episódio, reconheceu que sim, a postura dele era uma das coisas que fazia ele ser uma vítima de bullying do Caruso. Porque tem um episódio em que ele entra para um clube de basquete e ele começa a ficar mais descolado por causa do basquete, e isso faz o Caruso respeitar mais ele. Então, até o Chris Rock, de uma certa maneira, colocou na série que não era só racismo. Óbvio que tinha o racismo ali também. Óbvio que tem questões que são imutáveis, né? Não tem como ele simplesmente ficar branco pra parar de ser perseguido. Mas ele mesmo reconheceu. Se ele mudasse de postura, em algum sentido, ele conseguia se enturmar mais com as pessoas e... Inclusive no humor ele conseguiu fazer isso. Ele percebeu que quando ele contava as piadas, as pessoas gostavam mais dele. Então ele conseguia ser engraçado e até com a piada ele conseguiu diminuir o bullying que ele sofria. Então ele, o próprio Chris Rock, nessa série que você usou de exemplo, mostrou que a postura dele também era uma coisa que fazia com que ele fosse vítima. E ele próprio percebeu na prática que mudando algumas coisas nele, e isso foi o que fez ele ser comediante praticamente, pelo menos é o que ele conta na série, né? Ele percebeu que ele se tornava mais descolado e mais popular, que era uma coisa que ele queria, quando ele contava piadas. E ele conseguiu, nessa forma, lidar com o bullying depois de um tempo e conseguiu, inclusive, construir toda a sua carreira. Então, assim, é um argumento que ele também vai meio contra o que o cara tá defendendo, né? E mais uma vez, na série lá do Todo Mundo Odeia o Chris, beleza, era o Chris e o Greg, que eram dois moleques pequenos contra o Caruso e o grupo de valentões dele. Então, assim, a única forma que o Chris tinha de conseguir sair daquela situação era dando uma porrada no Caruso. E outra coisa, mas o Caruso era baixinho. O Caruso não era baixinho, tá? Eu vi uma foto do Caruso real e ele era meio diferente do personagem ali da série. Então, provavelmente, o Caruso de verdade era bem mais alto e mais forte do que o Chris e o Greg. E ele tinha os amigos dele, tinha um grupinho dele também junto. Então, assim, mais uma vez, talvez se ele fosse tentar... Se o Chris fosse tentar bater no Caruso, ele ia tomar porrada e ia ficar pior ainda. O abuso ia se tornar mais físico do que já era. E ele próprio conseguiu encontrar outra alternativa que não a violência para sair daquela situação. Então, na verdade, essa série, ela vai para uma direção contrária. Ela não é a prova de que, às vezes, o bullying ele não tem como fugir de nenhuma maneira e que você não consegue resolver isso socialmente, tipo, sei lá, se aprimorando. Porque o Chris mostrou que ele fez isso. Estão falando aqui, eu não lembro de todos os episódios da série, mas estão falando que ele tomou porrada. Ele tentou confrontar fisicamente e não conseguiu, né? Ele tentou bater no Caruso, não conseguiu, tomou porrada, apanhou. Isso, assim, quando as pessoas falam que... como é que resolve o bullying? É na base da porrada. Pô, essas pessoas nunca consideram a possibilidade de que se você tenta fazer isso, você pode apanhar. É quase como se fosse garantido. Mano, é só você se impor fisicamente. Porque se você for lá e quebrar o nariz do seu bulinador, ele vai parar. Sim, mas e se ele quebrar o seu nariz? Porque é uma possibilidade, não é? Ou é certeza que todo bulinador é mais fraco do que o perdedor ali que tá sendo perseguido pelo valentão, né? A vítima de bullying. Então, eu não sei, mano. Tipo, por que sempre ir pra essa direção como se fosse óbvio? É só você querer que você... É assim que funciona. Se você quer bater no valentão... É só uma questão de querer. Você vai lá, você bate, você consegue. Mas faz arte marcial. E outra coisa, se o valentão também fizer arte marcial? Às vezes o valentão pratica arte marcial há 5 anos. Aí você vai começar e no primeiro ano você... É que nem Karate Kid mesmo, né? O cara que tá fazendo bullying com você é um maluco que pratica arte marcial há 5 anos, luta bem pra caramba, tem um grupo todo ao redor dele e tal, mas você em 1 ano de karatê vai conseguir dar porrada no grupo inteiro dele. Às vezes quando eu vejo esse tipo de coisa, parece que essas pessoas só assistiram muitos filmes. Porque eu não consigo imaginar que, é óbvio que essa é a solução que vai funcionar na maior parte dos casos. E, inclusive, um ponto muito importante de destacar também, falando de Todo Mundo Odeia o Chris, é a mudança de escola. Porque o cara falou, até a questão dele ser negro, né? O motivo que ele sofria bullying é porque ele era negro. Mas exatamente, ele começou a sofrer bullying especialmente porque ele era o diferente naquela escola e isso se voltou contra ele. Será que se ele tivesse usado a dica que eu dei naquele vídeo, muda de escola, vai pra uma escola onde ele não é diferente, tenta pelo menos mudar, ou mesmo que ele fosse pra uma outra escola com mais brancos, mas a gente tem que tentar entender o contexto, né? Ele vivia numa versão dos Estados Unidos que era muito mais segregada do que é hoje, então tinha muito mais essa coisa de bairro de negro e bairro de branco, então era muito mais difícil. E aí ele vai para uma escola de brancos, sendo ele praticamente o único negro, e isso destaca ele negativamente e ele sofre com racismo naquela situação toda. Será que se ele tivesse mudado para uma escola de negros, né, para uma escola onde ele não é o diferente, e tivesse melhorado as suas skills sociais e feito amizade, ele continuaria sendo vítima de bullying, de perseguição? Então será que não era melhor para ele? E aí que tá.
É uma questão de conversar e entender. O que é melhor pra ele? Estar na escola de brancos, que é melhor, teoricamente, mas que tem esse problema de perseguição, ou ir pra uma escola teoricamente pior, mas onde ele vai ser socialmente mais aceito. Naquele caso, na série, a gente entende o Chris como um moleque inteligente o bastante pra ter discernimento e saber se o que poderia ser melhor pra ele ou não, né? Mas assim, fato é que se a questão é resolver o problema do bullying, provavelmente mudando de escola e tentando se relacionar melhor com seus colegas, isso resolveria o problema do Chris. Ou não. A vida não se baseia na ficção, tem muitos mais fatores do que isso, mas eu não... Você acha que eu não estou considerando fatores o suficiente? E que eu tô pensando só na ficção? Cara, eu tô realmente tentando contemplar o máximo de cenários possíveis, não tô entendendo o comentário. Como se eu estivesse falando só com base em ficção aqui. Eu sei que existem uma miríade de possibilidades e de motivos que podem levar alguém. Eu tô justamente tentando ir pra um caminho que encaixe numa gama maior de possibilidades. Eu acho, pelo menos, que eu tô tentando fazer. Qual que é a sua solução? Só pra eu entender, My Dog. O fator psicológico é o que mais influencia numa vítima de bullying. Ela se vê totalmente desamparada. Cara, mas isso não tem muito a ver com o que eu falei durante 50% pelo menos do vídeo. Você chegou agora? Eu não falei pra caramba exatamente do fator psicológico? Não tô entendendo. Um adolescente não consegue simplesmente executar as soluções. Aí eu acho... Depende. Eu acho que eu lidei naturalmente com um possível bullying pelo que eu falei no outro vídeo, né? Da minha natureza, eu conseguia me conectar bem com as pessoas, então não era um alvo. Simplesmente não era. Mas eu já tinha a percepção suficiente pra entender isso. Que era bom me relacionar com as pessoas da melhor forma. Então, não sei, eu acho que um adolescente bem orientado, ele pelo menos tem mais chance de conseguir saber como lidar com a situação do que, sei lá, se ele simplesmente se deparar com um conselho genérico de tipo, sei lá, dar porrada no valentão e segue o jogo. Porque, assim, também eu não tô entendendo o comentário do My Dog, porque parece que é só uma coisa meio conformista. Tá, um adolescente não vai saber lidar com isso, então é isso. Se ele é vítima de bullying, ele vai sofrer bullying até que ele vai virar um adulto e aí ele vai saber como lidar. Se o adolescente não sabe como lidar, aí talvez realmente não tenha o que fazer. Então eu só posso tentar ajudar algum adolescente que tenha como tentar mudar a situação pra sair dessa situação de merda que é ser vítima de bullying. E, inclusive, uma série, né, voltando aqui, é engraçado, porque agora eu vou voltar pra ficção pra, acho que, encerrar o assunto. Mas uma série que mostra, talvez, algumas formas interessantes de lidar com bullying. Tem muito da violência, então a galera que fala que a solução é violência vai adorar, né? Mas é Cobra Kai, talvez muitos de vocês já tenham assistido, porque é uma série muito boa. Mas eu lembro especialmente da questão do Hulk, né, que é o cara do Moicano. Por quê? Por exemplo, um dos motivos dele ser perseguido é que ele tinha uma cicatriz no lábio que fazia ele ser zoado. Na verdade, aquilo fazia... Provavelmente aquilo afetava a confiança dele. Ele se sentia feio porque ele tinha uma cicatriz no rosto. E ele era meio nerd. Então, né, ele era... Não era só uma questão física que ele tinha cicatriz, mas ele também era tímido, introvertido e tinha... esses gostos aí por coisas que supostamente fariam ele ser zoado, né? Mas, realmente, o que melhorou, o que fez, e eu sei que é uma série, mas é difícil você não ver aquilo e pensar que existe um quê de verdade na forma como eles expressaram, né? O que mudou pra caramba pra que ele parasse de ser vítima de bullying, ele começou a praticar karatê, claro. Mas mais do que o karatê, mais do que ele conseguia dar porrada nos caras, foi a questão da confiança. E eu achei interessante como a série demonstrou isso. Porque ele tomou um esporro, ele poderia murchar ainda mais, né? O cara começou a zoar ele por causa do que ele tinha aqui. Mas uma das lições que o Johnny... Eu esqueci agora o nome do loirinho. Mas enfim, uma das lições que ele passa é tipo... Você não quer que as pessoas fiquem falando do seu lábio? Né? Você tinha que chamar a atenção de alguma outra forma. E aí ele colocou um moicano super chamativo. Que ao invés de virar o lábio, né? Por causa da cicatriz no lábio, ele virou o moicano. Porque o moicano dele chamava mais atenção ainda. Então, se tem alguma coisa negativa que chama atenção em você, você tenta chamar a atenção pra uma outra coisa que soe melhor. É claro que isso é uma forma lúdica de falar que... E aí a gente pode ir pra tantos caminhos, sabe? Tipo, eu vou usar a série pra tentar aplicar isso pra algumas situações. Não tem aquela parada de que, tipo, o cara gordinho da escola, ele tem que ser engraçado? Porque essa é a forma do cara de conseguir lidar com o fato de que por ele ser gordinho, talvez ele seja muito zoado. Mas muitas vezes o gordinho é o mais engraçado da turma. Porque esse é meio que um mecanismo de defesa. Também é um mecanismo de defesa. Se você é gordinho, isso faz com que você seja um motivo de piada por ser gordinho, uma coisa que pode direcionar a atenção pra outra característica sua é o senso de humor. É meio que um clássico que eu também tô usando. Então, às vezes, o cara, mesmo sendo gordinho, ele é o cara mais legal e que o pessoal mais gosta da turma inteira, porque ele é o mais engraçado, ele é o mais
interessante, ele é o cara que todo mundo quer que esteja nas festas, porque a festa fica muito mais animada com ele. Ele basicamente não é nenhuma questão física, né? Tipo, eu não quero que as pessoas percebam nisso que eu tenho na boca, então eu vou colocar uma coisa no cabelo aqui pra chamar mais atenção. Não, é simplesmente chamar atenção pra um traço da sua personalidade, que é muito mais interessante, mais envolvente. Tem várias formas de lidar com isso, mas eu sei, isso é mais difícil, né? Não é tão simples assim. Do dia pra noite você virar um cara super engraçado e carismático pra fazer com que as pessoas prestem mais atenção nisso. Mas são caminhos, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que tentar se aprimorar nunca vai ser uma questão negativa, né? E para um pai também tentar colocar o filho em atividades extracurriculares para que ele cresça para além do que ele consegue aprender na escola, também sempre vai ser positivo. Se tiver condição de fazer com que o filho aprenda outras coisas, tenha novas habilidades e interaja com outros grupos de pessoas para que consiga desenvolver melhores skills sociais e confiança, eu acho que isso em geral sempre vai ser positivo. Bom, o que essa série mostra, pelo menos, é que as artes marciais podem ajudar até na confiança da pessoa, né? Claro que, novamente, a série mostra de uma maneira lúdica, mas é interessante pra pelo menos, sei lá, oferecer umas outras visões. Até bem diferente da minha, em geral, mas esse negócio de ter características zoadas, né? Por exemplo, eu sempre fui nerdola, né? Isso é uma coisa que eu também já falei pra vocês. Então, assim, teve uma pessoa que deixou esse comentário, até não separei, mas tinha várias coisas que poderiam usar pra me zoar, porque alguém falou, mas é porque o Wagner era popular, não sei o quê, tinha banda, então não tinha motivo pra zoar ele. Assim, eu gostava de HQ, eu gostava de tudo que era coisa de nerd, eu gostava de comédia romântica, e o cara falou, tipo, poderiam pegar todas essas questões pra zoar. Então não é só isso. Se a pessoa quer motivo pra sacanear alguém, provavelmente ela encontra. Então tem a ver com... Muitas vezes, não necessariamente sempre, tá? Como eu falei, às vezes é só azar você tá numa turma que tem uns delinquentes que te escolheram, você não tem motivo nenhum, você é uma pessoa sociável e tudo mais, mas te selecionaram ali e, infelizmente, nesse caso, é realmente azar, e aí você muda de escola e o problema é resolvido. Mas às vezes tem algumas coisas que atraem os olhares de predador dos bulinadores que você deveria tentar, no mínimo, tentar ocultar, sei lá. Porque eu sempre lidei com naturalidade em relação a isso. E aqui é um bom exemplo, sabe o negócio de brincar consigo mesmo? Se eu fosse falar pra alguém que eu curtia... Cara, eu gostava de High School Musical. E eu sempre falava, tipo... eu curto um filme de menininha mesmo, mano. High School Musical eu acho legal. Eu gosto bastante das músicas. E eu não tinha vergonha nenhuma. Nunca tive. Isso é uma coisa. Quando você fala envergonhado, provavelmente o pessoal vai te sacanear mais ainda. Se eu falasse, tipo... eu gosto de... High School Musical, não. Ou eu tento esconder, sabe? Tipo, o pessoal pega meu celular, tipo, High School Musical? Que isso? Tipo, não, isso aí não tem nada a ver, não, era, sei lá, eu não sei por que eu baixei essa música. Cara, eu sempre fui na outra direção, totalmente. Tipo, cara, eu acho a música boa, que isso? Qual é? Pô, você gosta de funk e vai querer julgar o meu gosto musical? Pelo amor de Deus. Eu curto mesmo, não tenho vergonha nenhuma, não tinha essa parada. Então, eu gostava de Homem-Aranha? Gostava mesmo, desenhava na sala de aula, não tava nem aí. E conversava com as meninas também, ainda tinha isso. Porque, tipo, eu gostava dessas coisas de menininha. E aí eu conversava com as meninas por causa disso. E aí eu tinha um monte de amigas e de garotas que gostavam de ficar perto de mim, de interagir comigo. Sabe, talvez seja questão de saber usar as suas armas a seu favor também. Porque quase nunca vai ser uma coisa ruim pra você se você for um cara que se relaciona bem com várias garotas na sala. Pô, as meninas mais populares da turma gostam pra caramba de você. E te chamam pra ficar perto delas e, sabe, você constantemente tá fazendo coisas junto com elas, isso dificilmente vai ser ruim. Então, até nisso, porra, você gosta de uma coisa que é coisa de menininha. Mas, pô, as garotas da sua sala talvez gostem, você consegue usar isso pra se aproximar delas e pra fazer amizade com elas. Então, assim, é questão de saber, sabe, não pega pilha, saiba brincar consigo mesmo, saiba rir de si mesmo, leva as coisas na esportiva ao máximo que der. Eu vou terminar o vídeo quase com a mesma dica do primeiro, né? Acho que essas são dicas muito importantes. Leva as coisas na esportiva, ria de si mesmo, não pega pilha e use as coisas a seu favor. Porque, sei lá, jogar videogame é coisa de nerdola, mas quase todo moleque joga, mano. Alguma coisa os colegas valentão da sua sala jogam também. Algum jogo esses arrombados gostam. Não, eles são realmente delinquentes, eles só gostam de armas e drogas. Não tem o que se envolver ali. Às vezes você dá muito azar e você estuda num ambiente terrível, né? Realmente. Mas às vezes não, e às vezes... existem coisas que você consegue fazer pra se conectar. Eu sempre gostei bastante de futebol, como já falei, jogava futebol, gostava de jogar futebol no videogame também. Sou bom pra caramba, modéstia à parte também, então conseguia surrar qualquer um, fosse popular ou não. E, cara, é isso. Eu acho que é questão de saber usar as suas armas a seu favor. Entender onde estão as suas qualidades e os seus pontos fracos e se aprimorar. Você utiliza melhor das suas qualidades, das suas virtudes e minimiza os seus pontos fracos. Tenta ou acabar com eles ou
esconder eles o suficiente para que eles não sejam usados contra você. Acho que esse é o melhor caminho para você evitar não só ser vítima de bullying, mas assim, ser abusado socialmente, em vários contextos. E assim eu encerro. Espero que dessa vez tenha conseguido, sei lá, esmiuçar melhor a questão e levar ela para uma camada um pouco mais profunda do que ficar naquela parada do tipo, é só bater no valentão que resolve. E, ok, se essa é a melhor solução de todas, porque eu vi que muitas pessoas falando isso, beleza. Mas então, ela é bem óbvia, né? Então, se você consegue bater no valentão, pelo jeito, no valentão e no grupo inteiro deles, e sabe que isso não vai se voltar contra você depois, e não vai fazer com que eles queiram te pegar fora da escola e te dar uma surra todos os dias, e te ameaçar e fazer sabe-se lá mais o quê, ok, né? Se você tá super confiante. Mas se essa não é uma opção, e eu acho que em muitos casos essa não é uma opção, você tem esses outros caminhos aí pra seguir. Beleza, Wagner. Cara, eu tenho contato de um professor que me deu aula no fundamental porque a gente malha na mesma academia. E ele me falou que hoje as brigas mudaram. O pai de garoto foi até a escola e bateu em uma criança porque ele bateu no filho. Eu não sei se isso é uma regra, né? Fazer arte mais cedo na academia já pararia em grande parte a vontade de alguém fazer bullying com um introvertido. É melhor caminho, pois não exige se tornar extrovertido. Ah, faltou uma coisa que eu esqueci de falar. Um comentário, seja lá quem estiver editando, um pós-crédito aqui. Duas coisinhas. Acredite que eu falei pra caramba, mas ainda faltou. Eu vi alguém que falou, o problema do bullying é porque o cara que tá fazendo bullying, ele tem inveja. Então não é porque, sabe, sei lá, pra essa direção do cara ter que se aprimorar em algum sentido. É porque, na verdade, a pessoa que é vítima de bullying tem algo que o valentão não tem e ela desconta suas frustrações. E mais uma vez, isso é muito roteiro de filme, de série. Pode acontecer? Pode, mas cara, eu tenho certeza absoluta, inclusive porque alguns valentões que eu vi na escola, né, tinham esse perfil, de que muitas vezes é exatamente o oposto. É porque o valentão, ele tem tanto desprezo, tipo, ele tem tanta certeza que ele é melhor em tudo que a vítima de bullying, que ele pratica bullying. Porque ele se sente melhor e superior que aquela pessoa em tudo. Então, às vezes, é o oposto total. Eu presenciei algumas pessoas que seriam as valentonas, assim, da escola, que eu não consigo ver nada, absolutamente nada, que aquela pessoa pudesse ter qualquer tipo de ciúme ou inveja da vítima de bullying. Muito pelo contrário. Era o total oposto disso. Não tem como falar de cada detalhezinho específico. Talvez seja melhor você acreditar nisso, se você seja uma vítima, porque o pessoal tá fazendo isso comigo só por causa de inveja. Mas às vezes não é esse o motivo. Infelizmente, a dura realidade é que não. Às vezes é porque o cara, na verdade, ele se sente tão melhor que você em tudo, que ele te vê como um sub-humano. Por isso ele pratica bullying. Não tem inveja de nada que você, ele te despreza por completo. E às vezes é esse o motivo. E aí tem um ponto que algumas pessoas falaram que é mais real. E aí tem o negócio de se impor, né? Muitos valentões podem parar de querer agredir a vítima de bullying porque percebem que não é mais um alvo fácil. E aí tem aquela parada, o valentão procura sempre um alvo fácil pra bulinar. Eu acho que isso é mais real. É uma regra mais geral, no caso. Então, se a pessoa que é vítima de bullying mostra que ela resiste, que ela não é uma vítima que vai aceitar tudo passivamente, o valentão pode parar de perseguir ela pra perseguir um outro que seja mais fraco. Só que às vezes não tem outro mais fraco na turma, né? E às vezes isso só aumenta a raiva do valentão, que pode aumentar. E aí a gente vai pra aquela questão toda que foi discutida no começo da live. Então assim, por mais que seja verdade que às vezes se impor faz com que eles mudem o alvo pra um que seja mais fraco, às vezes isso não resolve o problema também. Então por isso que, né, eu tentei falar de uma forma que fosse mais abrangente do que essa. Aí, consegui renovar minha inscrição. PS, bulinar é apalpar alguém, não fazer bullying. Na verdade, também é sobre bullying, só que não se usa muito. Bullying vem disso, é porque é em inglês a palavra bullying, né? Mas na falta de adjetivos, né? A questão é que deu pra entender. Mas eu sei que bulinar no Brasil a gente usa mais nesse sentido, de ficar palpando as nádegas alheias. Mas deu pra entender no contexto, né? Bullyingado no sentido de estar sendo vítima de bullying. Deu um donate. A confiança é o que desfaz o bullying. Eu era do grupo que sofria bullying, eu era o único que não sofria. Um amigo meu que carrego até hoje, ele me falou que tinha raiva de mim porque todo mundo gostava de mim, enquanto eu era o único amigo que ele tinha. Pois é, então, como eu fazia parte de todos os grupos, eu também andava com os zoados, mas não era zoado. Então tem a ver com, sabe, enfim, é complicado. Mas é basicamente isso aí mesmo, é por esse caminho, o Bu. Resolvi meus problemas com bullying com violência no ensino médio. Eu arrumei um grupo de amigos. Então, pelo jeito, violência resolve muitas vezes mesmo. Mas eu acho que nem todas, né? Então, pra quando não é a resposta funcional, aí vai a discussão toda que eu levantei. Alguém mandou um corte pelo jeito de uma situação de bullying. Cara, isso aqui me lembrou, inclusive, uma coisa que aconteceu parecida na minha escola, tá? Ó, me deixaram pelado e me humilharam com todo mundo olhando, do fundo do poço. Esse cara teve uma ideia parecida com a sua pra evitar o bullying. Ele leu aquele livro, Como Fazer Amigo e Influenciar as Pessoas, virou amigo dos valentões. Tu podia ver esse vídeo, pode ser em off mesmo.
Sabe que aconteceu uma coisa parecida com um amigo meu? Um amigo muito... Não foi assim... Tinha um dia da escola que o pessoal ia pra um ginásio lá que era pra praticar esportes. E aí, nesse ginásio, tinha... Enfim, uma saída lá. Era basicamente como se fosse na mesma escola. Não muda muito o fato de ser no ginásio. Mas tinha muita gente nesse ginásio, de várias turmas diferentes. E abaixaram... E aí nem era questão de bullying, tá? Não é porque meu amigo era vítima de bullying. Mas um dos amigos abaixou a calça do meu amigo na frente da porta da saída, pouco antes do sinal tocar, do pessoal todo sair pela saída. Só que o meu amigo, ele era desses que, tipo, levava tudo muito na boa. Aí abaixaram as calças, e justamente a reação dele foi ignorar. Porque quando abaixa as calças, geralmente toda a reação instantânea de qualquer moleque é tipo, começou a baixar sua calça, você tipo já segurou, opa, que isso? Meu amigo não, abaixaram as calças, ele ficou olhando assim. Ele olhou com uma cara tipo, é isso? Só que aí foi um outro lá, já que ele demorou, e pisou na calça dele, não deixando mais ele levantar. Tocou o sinal, ele ficou sem calça na saída da escola por onde passou o colégio inteiro, basicamente. E aí você pensa, nossa, o moleque deve ter traumatizado, né? Que humilhação. Mano, se duvidar, ele nem lembra mais disso. Deve lembrar, né? Se eu lembro, ele deve lembrar. Mas ele não deu a mínima. Ele não deu a mínima. Ele simplesmente cagou pra situação. E ninguém... Tipo, eu lembrei agora dessa história justamente por causa desse contexto. Nunca ninguém falou disso ou fez piada disso. A gente riu um pouco na situação porque era bem engraçado. Mas... Será que ele não travou? Ele não deu a mínima. Eu conheço ele perfeitamente, um dos meus melhores amigos esse, tá? Olha só, ele era meu colega de judô. A gente fazia judô junto na época. E ele era super tranquilo. E esse é um desses caras que você não tem como zoar ele porque ele lida muito bem com tudo. O cara Mano, hoje ele é doutor. Ele é médico. Ele é insano. Esse meu amigo... Não, baita maturidade. Mano, esse meu amigo... O pai dele, ele era bem velhinho já, e ele morreu nessa época mais ou menos da escola, quando ele tinha uns 15 anos. E ele morava só com o pai no apartamento, ele tem uns irmãos bem mais velhos que ele. Cara, ele morou sozinho, desde os 15 anos mais ou menos. E ele é um dos caras mais maduros que eu já conheci. Nossa, mano. Esse cara é brabo demais. Ele é muito brabo mesmo. Porque você pensa, ele teve maturidade pra viver sozinho em casa desde os 15 anos, porque o pai dele morreu, que era com quem ele morava só com o pai. E, cara... Pensa num cara brabo mesmo. Fez medicina, passou de primeira, sabe? Esse sempre foi um cara muito disciplinado. Ele fez judô e academia comigo na época da escola, mas ele levava tudo muito mais a sério do que eu, cara. Ele era super disciplinado em tudo. E era um cara muito brabo. Assim, então não tinha o que zoar dele, o que sacanear. Olha só que coisa, né? Baixaram as calças dele e seguraram ali ele na frente da escola inteira. E ele simplesmente... E se acha, né? O moleque que teve essa parada de ter que viver sozinho já tão novo, passou por isso aí, não era nada, sei lá, na vida dele. Ele sempre lidou muito bem com tudo. Isso é uma coisa que também me faz perceber, né? Que a gente fala muito sobre... assim, existe um quê da personalidade, de como as pessoas conseguem lidar com aquilo, porque esse cara... que teve uma vida provavelmente muito mais difícil que muitas pessoas do entorno dele, era muito mais maduro, lidava muito melhor com as situações, as adversidades ao redor dele, do que pessoas que com certeza tiveram uma vida muito mais tranquila e mimada até, sabe? Ele sempre, assim, é exemplar. É um amigo que eu tenho até hoje e que eu admiro bastante, porque o cara é muito brabo mesmo. Eu acho que a forma como se dá a violência faz diferença. Uma das vezes que eu fiz um cara parar de fazer bullying comigo, eu peguei uma chave e insinuei que ia bater nele. Ele riu, deu a cara pra eu bater, eu guardei a chave e bati. O cara revidou e me empurrou uns 2 passos pra trás. Eu olhei sério pra cara dele, ele olhou pra mim, nunca mais mexeu comigo. Certeza que se eu batesse com a chave teria piorado tudo. Mas ele passou a me respeitar, porque eu bati com a mão e não recuei. Eu não sei, talvez... É muito difícil de falar, né? Qual seria a reação do cara em relação a isso, mas... Assim, eu acredito que a violência pode resolver alguns casos de bullying, porque são muitos relatos. Mesmo que muitos sejam fanfic, não pode ser todos fanfic. Falando dos comentários do vídeo lá que eu vi ainda, né? Mas eu sei que, enfim, nem sempre a violência vai resolver os problemas de quem tá sofrendo bullying. Por isso que eu acho que é importante pensar em outras alternativas também.